Muito boa tarde, senhoras e senhores. É com muito prazer que eu abro a 7ª audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos, de 13 de maio de 2016. Declaro aberta a 7ª audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos, aonde serão discutidos os assuntos relacionados ao comércio ambulante e ao comércio de microempreendedores da cidade de São Carlos. Esta audiência foi solicitada por este vereador através do requerimento aprovado em plenário. Gostaria de convidar para entregar a mesas de autoridade dessa audiência pública o senhor José Roberto Poianas, secretário municipal de Fazendas. José Pereira dos Reis, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Habitação. Representando o secretário de Habitação, Augusto César de Avelar, chefe da seção e fiscalização e postura. O senhor Fernando Moura, fiscal sanitário. Ana Carolina Formes, fiscal da Secretaria Municipal de Habitação. E a senhora doutora Ariane Duarte. Já chegou alguém da Secretaria de Saúde? Ainda não, né? Agradecer a presença do senhor Paulo Gulo, que eu pediria que sentasse, por favor. E o senhor Clóvis, faz parte da Secretaria de Ciências e Tecnologia. Prazer em recebê-los. O objetivo dessa reunião visa esclarecer e traçar os caminhos e regulamentar a situação dos ambulantes e outros profissionais sobre os outros tipos de serviços, locais e condições de paradas e permitidas ao funcionamento e cobranças possíveis de tributos, entre outras exigências legais. Constante, os vendedores ambulantes são abordados e impedidos de realizar os seus trabalhos, e principalmente em áreas públicas, devido às exigências de impedimentos estabelecidos pela atual lei. Outro ponto a ser discutido trata dos ambulantes que vêm de outras cidades e comercializam em nossas praças, canteiros centrais e avenidas rotatórias como sofá, móveis de madeira, frutas e outros produtos sem a devida permissão e prejudicando aqueles que aqui pagam seus impostos. Atualmente, é a realidade em várias cidades e tornou-se moda os veículos móveis circulantes e também conhecido como truck. E será discutido e se os menos deverão ter licença própria da Secretaria, constando o tempo de local, paradas necessárias e venda, e também será permitido ou não a colocação de mesas e cadeiras. Estamos vivendo em tempo de crise econômica, vários trabalhadores estão perdendo seus empregos. A saída que estes encontraram para continuar se alimentando suas famílias é o comércio ambulante, e aí depende da lei. Por isso, faz necessário a realização dessa audiência pública, para que todos sejam orientados, para que não façam investimento e depois venha se deparar com o problema de fiscalização. Portanto, hoje, a Secretaria Municipal de Habitação, que é responsável pela fiscalização desse serviço, está aqui, apresentando e discutirá, juntamente com os senhores, a nova lei que está elaborando, para que o mesmo possa dar condições de trabalho de todos de maneira organizada e legal. Peço para que o vereador Lineu Navarro, que está presente nessa casa, possa tomar seu assento, e vereador Roselei Françoso, aqui presente também. Para mim é um orgulho muito grande de fazer parte desse projeto. Eu que acompanho os ambulantes, está aqui o Bigode, o Branco, a Dona Cleide, a Wanda, que sabe que desde pequenininho eu frequento as festas do clima, as barracas há mais de 25 anos, e sei da dificuldade que vocês vêm enfrentando.
mas eu tenho certeza que nós vamos chegar num senso comum e Deus vai abençoar as nossas mentes para que vocês trabalhem com dignidade a todos. A presença do vereador Lineu Navarro também. Agora com a palavra, a Carol Formes. Carolina Formes, que é fiscal, vai dar uma explanada para a gente aí. Me perdoe, só um minutinho, Carol. Eu queria aqui também justificar a ausência do vereador Eduardo Brinquedo, que não pôde estar presente. Boa tarde. Bom, muitos eu já conheço, eu sou fiscal da Secretaria de Habitação. A gente, juntamente com o vereador Rodson, fizemos a proposta dessa lei para ajudar vocês e a gente também na fiscalização. Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham, o que está difícil, o que vocês não estão conseguindo para continuar o trabalho de vocês. Aí, as perguntas, vou ler a lei? Pode fazer um parâmetro por cima, Carol, pode dar uma... O Augusto, você acha melhor Augusto? Uhum. Pode ir lá, Augusto, se você quiser fazer. Bom, boa tarde. Na verdade, a gente viu com muito bons olhos quando a gente foi procurado pelo vereador Rodson para tratar de um assunto tão corriqueiro no nosso município. E a gente quer aproveitar a oportunidade também e dizer para todos os vereadores dessa casa que a nossa secretaria, e particularmente o corpo de fiscalização dela, está aberto ao diálogo com qualquer parlamentar que quiser traçar ou modificar alguma legislação afeta a nossa área de atuação. A gente sabe hoje que no mundo moderno, a figura do microempreendedor e do setor terciário da economia é uma realidade inegável frente à crise dos postos de trabalho. O que a gente vê com muita tristeza ao longo de todos esses anos é que existem inúmeras situações em que nossa secretaria atua e a pessoa, às vezes, fazendo alguma prática errada perante a legislação, ela tem a possibilidade de corrigir a conduta dela, de fazer uma adequação, de buscar novamente o caminho da lei sem ter uma punição um pouco mais intensa, um pouco mais severa. E, infelizmente, a legislação sobre o setor informal da economia, a gente chama de ambulante, mas hoje eu acho o nome até mais adequado, o empreendedor individual, o microempreendedor individual, ele tem uma situação bastante engessada. Por quê? Porque a gente emite um alvará, a gente até tem condições técnicas de emitir um alvará, só que a gente emite um alvará de funcionamento que não surte efeito na prática, porque é muito pouco para a pessoa que busca a sobrevivência tentar exercer essa atividade sem poder estacionar nas vias públicas e podendo apenas participar, eventualmente, dos eventos oficiais do município nos termos da legislação, do decreto que regulamenta isso. Isso é muito triste. Então, a gente vai, notifica. A pessoa tem que continuar trabalhando. Agora, se ela já foi notificada, aí a gente tem que aplicar ou uma apreensão ou um auto de infração que não resolve o problema. Então, nesse sentido aí que a gente viu com muito bons olhos rediscutir isso. A gente acaba sendo engessado, o Código de Posturas do município é bastante omisso sobre o assunto, e, a bem da verdade, desde 1974, faltaria um decreto que regulamentasse melhor, ou uma legislação que regulamentasse melhor esse assunto, e do outro lado, a legislação mais recente, que foi uma lei proposta no ano de 2009 ou 2010 pelo vereador Mazzola, é uma lei que limita bastante o exercício desse tipo de atividade. E aí, a gente parte daquele princípio de que a legislação de um país, de uma cidade, ela não pode ser engessada.
A legislação ela tem que caminhar e se modernizar no sentido daquilo que a sociedade vem produzindo e vem conseguindo. Nesse sentido, essa legislação que está sendo proposta é um avanço. É uma legislação que ela vai estimular a pessoa a exercer essa atividade de uma forma regular, de uma forma lícita. A proposta prevê que a Prefeitura, através da Secretaria de Habitação, vai estabelecer um decreto em que vai elaborar um decreto municipal dizendo, inclusive, quais áreas públicas são possíveis de serem utilizadas para que a pessoa possa fazer essa atividade e trabalhar em conformidade com a lei. Ela vai prever obrigações da parte dos senhores que exercem atividade econômica, mas vai prever também determinados direitos. Ela vai ser construída de uma forma que vocês vão poder exercer a atividade pagando alguns tributos devidos, mas de uma forma que garanta que aquele ambulante que não é do município, para ele vai custar muito mais caro, e a punição para aqueles também que tentarem exercer a atividade fugindo da normatização proposta, vai ficar pelo menos 5 vezes mais pesada do que para aqueles que forem exercer a atividade de uma forma lícita, tendo o seu alvará de funcionamento, aqueles que comercializam alimentos, tendo o seu alvará sanitário, certo? Recolhendo as taxas devidas e assim por diante. É um assunto bastante amplo e ela prevê 2 formas de ocupação. Ou uma ocupação eventual, que a pessoa vai ficar 1 semana, 30 dias num determinado lugar e depois vai para o outro, e ela tem um outro capítulo que trata, inclusive, de ocupação permanente em áreas públicas. Só que é lógico, em estruturas que sejam facilmente retiradas. A legislação proposta não vai permitir que a pessoa faça, por exemplo, um trailer com estrutura de alvenaria, como a gente vê hoje no município. Isso não. Mas vai poder ser colocada uma estrutura removível e a gente vai estudar uma forma. Ela prevê o estudo e o desenvolvimento de uma forma em que a pessoa vai dar uma contrapartida para o ente município para poder estar utilizando isso. Seja ela financeira ou seja ela através da gente fazer uma licitação, um pregão eletrônico, a pessoa oferecer determinadas contrapartidas para usar aquele espaço que é do município. Existe também, hoje a gente estava conversando com o pessoal da Vigilância Sanitária, existe também uma necessidade da gente inserir na legislação proposta uma regulamentação um pouco mais específica para essa atividade com legislação municipal, até para incluir algumas coisas como food truck mesmo, que tem alguns limites de atuação. Então é nesse sentido aí que a gente vê a proposta. Eu gostaria, para tomar o seu assento, por gentileza, o senhor Paulo Sérgio da Silva, representando o secretário de Governo, o senhor Valdomiro, por favor. E eu gostaria de convidar o Rodolfo, o nosso fiscal, por favor, para que tome os seus assentos aqui na frente. Com a palavra, o senhor Fernando, fiscal da Vigilância Sanitária. Boa tarde a todos. Alguns já me conhecem aqui, sou fiscal lá da Vigilância Sanitária. Hoje eu vim aqui mais para responder algumas dúvidas da questão sanitária em si. Mas conversando com o Augusto, a gente quer aproveitar essa deixa dessa lei que está sendo implementada agora para colocar já alguns aspectos sanitários que não existe uma lei municipal específica para isso. E a gente vai procurar vedar bastante os produtos altamente perecíveis, que a gente sabe da dificuldade econômica que o país está passando, que as pessoas têm que ganhar o seu ganha-pão, mas não pode colocar em risco a saúde da população. Então, vai ter um limite. No caso, por exemplo, desses food trucks, refeições não serão permitidas, porque nós temos os restaurantes estabelecidos, as lanchonetes, que nós exigimos várias coisas, como sanitários para manipuladores, para clientes, diversas áreas para manipulação do alimento, e não pode simplesmente um restaurante sobre roda chegar aqui e se instalar e começar a vender refeição pronta. Então, a gente vai aproveitar esse gancho da lei que está sendo implementada agora para colocar essas questões. E eu estou aqui aberto para, se surgir alguma dúvida, a gente está respondendo. Muito obrigado, Fernando. Com o uso da palavra, o excelentíssimo senhor secretário José Poianas. Pode falar sim, fica à vontade, secretário.
Oi. Agora sim. Senhores, muito boa tarde. Senhores vereadores, senhor Rodson, Magno do Carmo, nesse momento, presidindo a sessão. Em nome da administração pública municipal do prefeito Paulo Otomani, eu quero agradecer a presença de todos e dizer que, na verdade, ele escalou a nós, a mim e aos funcionários da Fazenda, o Márcio, para que viéssemos aqui para tentar, da melhor forma possível, explanar e deixar muito clara a situação do município com relação aos ambulantes. É necessário que se fala que, no momento, muitas pessoas são ambulantes por opção e outros por necessidade. Não estamos aqui para discutir sobre isso aí, mas é importante dizer que cada um tem que defender seu pão e, na verdade, vocês estão defendendo da melhor forma possível. É importante que exista a regulamentação do ente público com relação a vocês que estão explorando um comércio de forma lícita e de forma legal. É importante também que se destaque aqui que essa forma lícita e legal é importante que se tenha um regulamento. E a regulamentação, na verdade, nós vamos estar discutindo a partir de hoje, nesse momento. A legislação municipal, parece-me que, na verdade, eu não tive oportunidade, para ser muito claro a vocês, não tive oportunidade de ler sobre isso aí, mas parece que ela é um pouco deficiente com relação a essa explanação. Eu até falaria com relação ao Paulo Gulo, junto com a Associação Comercial de São Carlos, a CISC de São Carlos, junto com o próprio SEBRAE, para que fizéssemos algumas audiências públicas ou não, ou se não uma discussão mais ampla, envolvendo todos os processos que existem em outras cidades, para que façamos o quê? Façamos um conjunto das boas ideias que já funcionam em outros municípios e aplicamos aqui na cidade de São Carlos. O pessoal da habitação, eu entendo perfeitamente a necessidade deles de estar preservando a saúde pública, inclusive com relação à vigilância sanitária. É importante, na verdade, que eles façam isso até para preservar vocês, ambulantes, né? Ambulantes ou, se não hoje, comerciantes móveis, como fala, enfim. É importante, os empreendedores, microempreendedores, é importante que, na verdade, todos tenhamos a necessidade de buscar a melhor forma da legislação vigente para vocês e para o município. Hoje estamos aqui, no momento de discussão, eu acho extremamente plausível essa situação aqui, para que tenhamos, pelo menos, o início de uma discussão, para que busquemos, junto com vocês, a melhor forma para que possamos aplicar a legislação que, na obtenção da saúde pública e na obtenção da rentabilidade para vocês. A Secretaria Municipal de Fazenda, ela, na verdade, é um órgão, não é um órgão fiscalizador, ela é um órgão cobrador, e tudo que a Secretaria Municipal de Habitação, é importante que vocês saibam disso, tudo que a Secretaria Municipal de Habitação, ela determina que se faça a cobrança é efetuada pela Secretaria Municipal de Fazenda. Estamos à disposição de vocês para que possamos chegar no melhor denominador comum, para que possamos buscar a melhor solução para todos. Com a palavra agora a fiscal Carol Formes. Bom, não vai, você vai ter que ir lá, Carol. Não vai, você vai ter que ir lá nisso. Bom, essa lei ela estabelece as normas gerais sobre o comércio e prestação de serviços em áreas públicas do município de São Carlos. Ela regulamenta o comércio e a prestação de serviço, fixa taxa de localização, estabelece sistema de inscrição e funcionamento e prevê responsabilidade dos comerciantes e prestadores de serviços. A gente fez duas categorias: eventual, que estão incluídos veículos, carrinhos, cestas, sacolas, malas e qualquer outro meio de venda. E na permanente estão incluídas as bancas, os quiosques e trailers.
para autorização, vai ter que ser feito um requerimento endereçado à Secretaria de Habitação, pedindo autorização para aquele local. Fazendo esse requerimento, protocolando, ele vai ser analisado pela Divisão de Fiscalização. Que vai precisar, para o requerimento, os documentos pessoais e uma certidão negativa de débito relativa a tributos municipais, estaduais e federais. Porque tem que pular algumas coisas, né? O alvará de autorização, tanto na categoria eventual ou permanente, fará referência a um único ponto, sendo vedado o deferimento de mais de um ponto de autorização a uma mesma pessoa. Nesse aspecto aí também é importante a gente falar que uma das regras é que a autorização é algo estritamente pessoal. Eu requeri a autorização, sou eu que vou ter que exercer a pessoa tem que trabalhar pessoalmente. Da mesma forma que aqueles que trabalham nos eventos oficiais do município sabem que tem que estar pessoalmente exercendo a atividade. Isso. O alvará só será emitido depois de realizada a vistoria no local, ficar constatado que a montagem e desmontagem dos equipamentos ou exposição da mercadoria a serem comercializados não impedem ou dificultam o trânsito de veículos e pedestres. Gente, isso é um resumo, mais ou menos, alguns artigos, tá, da lei. Outra coisa importante é assim, qualquer um que for flagrado cometendo alguma infração à presente lei, vai ter um pedido de alvará negado se essa infração tivesse sido cometida um ano antes da data do requerimento. Qual que você fez? Esse aqui, né? Esse aqui. Então, o alvará de autorização permanente, que nas praças, ele será feito através de concessão pública dos locais. Serão indicados pelo um decreto municipal que vai ser feito pela Secretaria de Habitação. Após a aprovação da lei, vai ser feito um decreto que a gente vai falar quais os locais que vão ser permitidos e os locais não permitidos, tá? Cadê os locais? Tem a parte... Vamos falar do prazo do alvará. Tá. O prazo do alvará para o local será de, no máximo, 30 dias. Na modalidade eventual. Na modalidade eventual. Então, você conseguiu aquilo, você vai ficar 30 dias, você vai ter que passar para outro local. Vai ser rotativo. Para todo mundo ninguém ter o seu ponto fixado ali e dar o direito de todo mundo usar o mesmo ponto. Tá? Esse aspecto aí vai obrigar, talvez, os senhores a aprenderem a construir a sua própria clientela e fazer ela se deslocar para atender, para consumir o produto de vocês. Depois de um certo tempo, todo mundo já vai estar acostumado com os locais, né, permitido, onde vai estar funcionando. Então, Bem, enfim. O prazo de autorização para a categoria dos permanentes será de 5 anos. No máximo. No máximo, 5 anos. Ele será realizado através de leilão, com quem der o maior lance. Esse preço da concessão vai ser dividido em 60 meses, como se fosse um aluguel, né? Vamos dizer, mas não isenta das taxas que existe já na legislação tributária. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta... Carol, só um minutinho. Daqui a pouco eu abro para pergunta, para ficar. Aí o Paulo vai falar, a doutora Eliane fala, aí depois eu vou abrir para pergunta, eles vão anotando as perguntas e vão respondendo, para ficar mais fácil. Tudo bem para vocês? Tá? Tá. Vamos falar das obrigações. Tá. Bom,
As obrigações dos autorizados. O autorizado tem que manter o local, o alvará de autorização, isso vocês já estão acostumados. Manter no local o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, se precisar. Manter no local a vigilância sanitária, quando for o caso. Manter no local a ART, quando exigido pela atividade. Manter regularidade fiscal e tributária. Promover a revalidação do alvará de autorização quando expirar o prazo. Utilizar a conservação de seus equipamentos e instalações. Exercer somente as atividades especificadas no alvará. O autorizado deverá possuir documentos de identificação, exercer pessoalmente a atividade, bem como manter sempre limpo o local. Manter a higiene pessoal do vestuário, equipamentos utilizados, portar-se com urbanidade, tanto em relação ao público em geral, quanto aos colegas de profissão e aos fiscais. Acatar as ordens da fiscalização, exibindo, quando solicitado, toda a documentação, colocar à venda somente as mercadorias em perfeitas condições de uso e consumo, observar rigorosamente as exigências higiênicas e sanitárias previstas na legislação em vigor, conservar devidamente aferidos os pesos, balanças e medidas empregadas no comércio. Transportar os bens e equipamentos, efetuando sua montagem e desmontagem de forma a não impedir ou dificultar o trânsito de veículos ou pedestres. Aqui já é das multas. Vamos lá. Pula isso. Tá. Tá. Então. Fala para eles. Fala um pouco. Não, da apreensão não. Simulação. Pula, Sasha. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Paulo Gulo. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o vereador Hodson, que preside esta sessão, e eu quero cumprimentá-lo pela iniciativa, que é muito importante este debate que que o Vossa Excelência está colocando. E eu tenho aqui um prazer muito grande de estar aqui, prestigiando o vereador, da mesma forma cumprimentando todos os vereadores presentes, o Roselei, o Lineu, o secretário da Fazenda e todos os fiscais, em nome do Augusto, cumprimentar a todos, porque eu tive o prazer de trabalhar com eles o ano passado, durante 7 meses e meio, e vi das dificuldades que tiveram em fazer a fiscalização nos microempreendedores individuais, nos senhores. Por quê? Porque hoje, realmente, nós não temos uma legislação que regule a vocês estarem nos locais onde estão. Nós temos a lei maior, que é antes da Constituição, né, em 1974, né, Augusto? Então, quer dizer, e depois veio uma lei do saudoso vereador Mazzola, proibindo, né, todas as instalações de qualquer instalação de ambulantes em São Carlos. E nós já discutimos isso naquela oportunidade, né, desde quando entrei lá para poder regulamentar os senhores, porque mesmo porque hoje, ou ontem, né, vamos falar do ano passado, desse ano piorando a situação, nós sabemos da situação econômica que o país está atravessando, política econômica. E quando vocês nos procuravam para regulamentar ou acertar alguma situação, a colocação dos senhores era: olha, eu também preciso levar meu pão para minha casa. E é verdade. E isto, então, fez com que nós fizéssemos diversas reuniões na secretaria para que elaborássemos alguma coisa nesse sentido que hoje, pela atitude do vereador Hodson, está colocando aos senhores para um debate. É importante o debate, sim. Lógico que vai haver divergências, mas isso é bom, tem que haver mesmo, porque nem tudo que sai é bom, tem que haver o debate, o diálogo. Acho que o diálogo a gente consegue atingir os nossos objetivos. E
também colocar a associação comercial, eu não estou presidente, mas passei por lá, estou presidente do Sindicato do Comércio Varejista, e os senhores são microempreendedores individuais. Os senhores fazem parte também, tanto da associação comercial, como do Sincomércio, Sindicato do Comércio Varejista. Portanto, estarei do lado de vocês, do lado que faz que possa acontecer as coisas de acordo que conforme a lei, que vocês não sejam burlados, não cheguem e sejam pegos pelos fiscais, levem as suas mercadorias, enfim. Eu acho que chegou o grande momento, e parabenizo novamente o vereador Hodson, de nós colocarmos isso e acertarmos definitivamente. Estou à disposição para o diálogo, e também me parece que isso já foi consultado também em outras cidades que já funcionam, mas estou também à disposição para ajudá-los e verificar qual cidade existe a lei e que possa realmente regulamentar de uma forma condigente a que vocês se propõem a fazer para o município de São Carlos e também levarem, sim, o pão para a casa dos senhores. Portanto, parabéns e estou à disposição dos senhores. Muito obrigado, Paulo. Sempre bem-vindo às suas palavras, viu? Queria agradecer a presença do fiscal Natan. Seja sempre bem-vindo a essa casa. Agora, com a palavra, o senhor Paulo Sérgio, coordenador da Secretaria de Governo. Quero cumprimentar a todos com boa tarde. O vereador Rodson, que está tendo essa iniciativa, Lineu, também o Rosilei, o Sérgio Rocha, o secretário de Finanças da Prefeitura, e todos vocês que estão aqui presentes, Paulo, que estamos juntos em algumas comissões aí, Comitê de Combate à Dengue, e representando aqui o secretário de Governo, Valdomiro, né? Eu estou chegando agora na Secretaria de Governo para estarmos trabalhando, mas assim, eu fiquei assim, bastante satisfeito de vir aqui nessa tarde, porque quando a gente já experimentou os dois lados, a gente percebe o que é dificuldade, né? Eu, há mais de 30 anos atrás, quando ainda trabalhava na roça, e já era um momento difícil, né? E a gente começa a sonhar e pensar em buscar alguma coisa melhor para a família. E eu lembro que na oportunidade me ofereceram uma oportunidade de ser ambulante. Então a gente comprava algumas mercadorias e saía vender. E na verdade a gente estava defendendo o pão, a gente estava trabalhando para poder levar uma condições melhor para a família, e era constrangedor, estou há mais de 30 anos atrás, que em alguma cidade a gente chegava com a nossa mercadoria ali para vender de uma forma legal, de uma forma honesta, e de repente vinha o fiscal da prefeitura, porque já tinha uma lei, já tinha uma legislação em andamento, recolhia toda a nossa mercadoria, colocava dentro de uma perua Kombi e simplesmente nos levava para a rodoviária e falava: aqui o senhor não pode trabalhar, vocês não podem trabalhar, e tchau, né? E de repente todo aquele investimento que a gente fez durante aquela semana, a gente se perdia e voltava tudo constrangido para casa, porque estava assim, querendo ganhar vida, trabalhando honestamente, mas não atendia a necessidade de alguma cidade que já tinha uma legislação em relação a isso. Passado alguns anos, você vai procurando uma forma de melhorar a sua vida, né? Você vai prestando um concurso, vai para a área de segurança pública, e de repente você está do outro lado, onde você tem que combater isso, né? E para quem já tinha vivido aquilo, ficava assim, até meio que embaraçoso. Oh, meu Deus, eles estão ali defendendo o pão, eles estão defendendo a sua comida, eles estão defendendo o alimento na mesa dos seus filhos. Mas como estava de uma forma regular, você tinha que ir e acabar fazendo cumprir a lei. Então, foi bastante assim, alguns momentos constrangedor. E eu sou uma pessoa bastante emotiva, né? Porque às vezes eu vi algumas situações que as lágrimas desciam dos meus olhos, e a vontade era eu pegar do meu recurso e repor aquilo que as pessoas estavam perdendo ali. Então, também na Secretaria de Governo, eu acredito que tem uma boa vontade, assim como tem essa iniciativa, como tem o governo, e dentro das minhas possibilidades, aquilo que eu puder colaborar, aquilo que eu puder ajudar
para que vocês possam trabalhar de uma forma honesta e levando o sustento para suas casas. Eu estarei ali colocando todos os meus esforços, toda a minha vida e tudo que for necessário para que vocês possam oferecer o de melhor para a família de vocês. E quero agradecer a todos aqui. Muito obrigado pelas palavras, senhor Paulo. É sempre bem-vindo nessa casa. Queria agradecer a presença do vereador Freire, que nos prestigia. Seja bem-vindo, viu, vereador? E o vereador Sérgio Rocha. Tá? Com a palavra agora a doutora Ariane. A doutora Ariane, ela é advogada do nosso legislativo. Está com a senhora a palavra. Boa tarde. O meu trabalho aqui na Câmara é assessorar o trabalho dos vereadores na parte técnica de como formular as leis e todos os trabalhos deles daqui. E nesse projeto do Hodson, já faz um tempo que a gente está trabalhando junto com os outros servidores também, fazendo essas reuniões para saber o que a gente precisava fazer para regulamentar essa questão. Aí o problema é, a gente conversou muito, o Hodson com os servidores, e aí faltava esse contato com vocês, porque a lei, não adianta nada a gente fazer uma lei de um lado só, sem saber o que vocês precisam na lei. E eu sei fazer a parte técnica. Como funciona lá fora, eu não tenho essa experiência. Então, o que o vereador quis fazer aqui é isso, ouvir de vocês, saber o que vocês precisam, como ficaria bom para todo mundo, e tentar chegar a uma coisa que fique realmente bom, tanto para a administração quanto para vocês. E eu estou falando isso porque o que eles leram, na verdade, é uma proposta. E o que o vereador Hodson pode fazer é uma indicação para o Poder Executivo. Não cabe ao vereador regulamentar esse tipo de coisa ou legislar nesse âmbito. Então, a gente fez aqui uma audiência para ouvir de vocês o que vocês precisam nessa lei. O vereador Hodson vai fazer a compilação junto com o trabalho dos fiscais, dos servidores, e a gente vai fazer um trabalho técnico, mas o que a gente vai poder fazer é uma indicação. Aí chega lá no Poder Executivo e ele pondera se ele manda para cá ou não como projeto de lei, e como projeto de lei aqui a tramitaria normal. É só para fazer esse esclarecimento. Obrigada. Pessoal, está dando para vocês entender bem, né? Está tudo ok. Agora com a palavra o nobre vereador Nileu Navarro. Boa tarde, Robson. Boa tarde, secretário, apoiante. Seu nome quer comentar demais membros do governo presentes aqui. Carolina, seu nome quer comentar o pessoal, especificamente fiscais da habitação que estão aqui presentes. Eu, particularmente as pessoas, né, microempreendedores individuais que vieram a essa audiência pública convidado pelo Hodson, que passa a ser um evento do Poder Legislativo a partir que foi aprovado pelo plenário na última terça-feira. Eu queria ponderar algumas questões. Primeiro, que eu reconheço que é muito antiga a legislação, a lei que trata desse assunto no município de São Carlos. Se nós formos observar o Código de Postura do município, é uma coisa, imagina, lá trata teste de carroça, na verdade, porque, não é isso? Eu li uma vez, quando eu entrei a primeira vez aqui, no final de 90, eu já achava uma coisa totalmente absurda. É uma lei totalmente ultrapassada para a vida moderna em sociedade hoje, particularmente numa cidade do tamanho de São Carlos. Nós temos hoje 240 mil habitantes, imagina em 1972, 74, quantos habitantes tinha São Carlos? Cheguei aqui em 75, acho que tinha 80 mil habitantes. Então tinha menos ainda, uma coisa totalmente incompatível com os dias de hoje, com o processo das relações econômicas, e das relações das pessoas, dos que prestam serviço, dos que trabalham na cidade com o poder público, particularmente aqui no caso com o poder público municipal. Essa é a primeira questão. Existe um decreto, na verdade. O decreto ele é determinado pela caneta do prefeito, seja o prefeito A, B ou C. Né? Não passa por avaliação na Câmara Municipal. Agora, o decreto ele não pode ferir a legislação que existe. Então, o decreto que existe hoje adequou algumas coisas de tal maneira que não fosse além daquilo que foi previsto na lei de 1974. Ele não pode ferir nada do que está na lei. E como a lei ela é muito frágil nisso, eu acho, e sempre achei também, que deveríamos pensar numa nova legislação dos vários aspectos que são tratados
no código lá de trás. Não só esse, mas tem outras coisas também lá que estão totalmente superadas e que devem, em determinado momento, ser enfrentado pela sociedade como toda, a partir da iniciativa do Poder Executivo para legislar a respeito. Em relação a essa questão especificamente, eu estou entendendo que os profissionais da Secretaria de Habitação elaboraram uma minuta de proposta, uma proposta, na verdade, que entra em discussão a partir de agora. Obviamente, e aí eu quero defender, eu acho que a postura do Rodson deve ser essa, é que isso passe por fóruns, na verdade, por coletivos de discussão. Ninguém vai fechar nada aqui hoje, até porque não tivemos nem acesso à proposta apresentada até agora. Foi lido e falado aqui alguns aspectos gerais da proposição inicial dos próprios profissionais fiscais da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Então, eu acho que é um primeiro momento. Tem Conselho Municipal de Economia Solidária, que obviamente tem que discutir o assunto, que tem a ver com economia solidária. Deve ter associações, eu não sei como se organizam hoje, outras entidades que tratam do comércio de microempreendedor no município de São Carlos. E esse processo democrático da possibilidade de construir uma legislação dos dias atuais em relação a esse assunto devem ser rigorosamente respeitados. Até porque se está pensando numa lei. E aí um outro detalhe, depois que tiver um certo consenso, um certo acordo naquilo que é possível legislar hoje em relação a essa questão, vem para esta casa e vem enquanto formato de projeto de lei. E aqui, obviamente, tem 21 vereadores, tem 21 cabeças, tem comissões, tem as pressões que são naturais a serem exercidas legitimamente pelo cidadão, que não tem cargo aqui, que vão exercer a pressão sobre os vereadores aqui. Então, é um traçado, na verdade, um caminho, na verdade, que deve ser percorrido e respeitado. Eu, particularmente, quero afirmar, Rodson, que eu acho muito difícil chegar, a que ponto chegar nisso. Eu acho que tem que ver aquilo que é possível legislar sobre isso. Já escutei posicionamento do diretor atual da Vigilância Sanitária que eu não concordo, na verdade. Sou muito franco em falar. Eu acho que food truck hoje, na verdade, é um avanço. A cidade de São Paulo, que já existia, os food trucks lá, ela fez uma legislação, conseguiu construir, a partir de um vereador do PSDB, inclusive, André Matarazzo, apesar que agora saiu do PSDB, porque puxaram o tapete dele na convenção interna, lá ele vai ser candidato pelo PSD, se não me engano, ligado ao Kassab, não é isso? Ele foi para o PSD, mas conseguiu construir uma legislação que trata desse assunto. Não, ele trata do geral, viu? Não. Eu já vi. Não. Tem legislação sobre, porque em São Paulo tem. Se nós formos em São Paulo, nós vamos ver os food trucks nas ruas. Não é só nos espaços particulares, não. Tem no espaço particular. No Butantã tem, na Barra Funda tem, na Zona Leste tem, na Liberdade tem, mas tem também em avenidas. Olha, eu já comi, gente. Ué, que isso? Refeição, eu já comi em rua. Não, eu comi em rua, recentemente em São Paulo, comida. Passei num que era comida japonesa, não queria comer comida japonesa, fui para um outro, era comida árabe, tinha, gente. Tenho, lógico que tenho, Que isso, eu tô falando bobagem, Não, vamos resolver. Eu não quero polemizar. Em debate, Eu não quero polemizar, mas existe. Existe. É óbvio que existe. E como, na verdade, vai se proibir uma atividade dessa, gente? Não tem lógica nenhuma. Vai na contramão do que está sendo regulamentado, tentando se regulamentar. Não vai falar que não tem, porque tem. Eu já comi, carambola. Eu já fui lá, já vi. Então, assim, acho que tem andar com esse andor com muito devagar. Respeitando a opinião e as aspirações daqueles que trabalham nesse setor fundamentalmente. Que são os grandes interessados, inclusive. Porque nós não podemos fazer uma legislação, nos dias de hoje, para podar uma fonte de renda e de trabalho das pessoas da cidade de São Carlos. Não existe essa possibilidade. Não existe. Tenho certeza que essa não é a ideia do Rodson e de nenhum vereador dessa casa. De ninguém. Ninguém vai fazer uma coisa aqui para cortar a possibilidade de vocês trabalharem. De forma alguma. De forma alguma. Tem que dar, o poder público deveria dar mais condições. Mais condições para poder se trabalhar. É isso, no meu entendimento. Deve dar orientações, do ponto de vista de sanitário,
entendeu? Outras orientações do ponto de vista de segurança, como se organizarem, dar mais tentação para associações que existem como Comunidade Solidária no município de São Carlos. É isso que deve fazer. Não ir na contramão de tentar cortar. Então, esse é o meu posicionamento. E pode ter certeza, sou muito vigilante, como tenho certeza que todos nós, vereadores, somos muito vigilantes em relação a esse assunto, que é polêmico. Acho que a lei do Mazola, quando foi aprovada aqui, foi um equívoco, na verdade, porque depois se começou a ter os caminhos, né, do favor, para ampliar, como recentemente fizeram na cidade, em desacordo do posicionamento dos técnicos da Secretaria de Habitação, se passou por cima de posicionamento. Eu tenho um processo nesse sentido, em que o secretário de plantão ele, na verdade, desautorizou o posicionamento do fiscal, que era contrário a uma ampliação, porque entendia que a ampliação era um novo espaço, na verdade, e o secretário desautorizou, provavelmente por influência política de alguém. Vamos ser muito claros. Então, eu acho que a lei do Mazola era muito simples, mas ela foi errada. O Mazola mesmo reconhecia isso. Mas falou, esse negócio virou uma dor de cabeça para mim, infernal. Então, porque o meu objetivo não era esse. E criou um problema, na verdade. Então, eu acho que tem que ser muito cuidado, preservando os direitos e tentando ampliar os direitos, na verdade, do ponto de vista do poder público, dar mais suporte. Assim como dar suporte para os grandes empresários que vêm para cá, com isenção de impostos, não é verdade? Não se paga ITBI na época de construção. Os empresários, na verdade, pagam o IPTU na cidade de São Carlos, independente de aonde estão localizados. O mesmo valor que é do lado do distrito Abdelnur, lá, que é o mais barato da cidade, do distrito industrial, qualquer lugar. For na Avenida São Carlos, tiver uma indústria, tenha um empregado, 2 ou 200, ele vai pagar o valor do IPTU de lá. Não é verdade, Poianas? Poianas sempre reclama disso, porque castra muita receita da fazenda. Então, o grande tem muito benefício, muito. A Orge, votamos leis aqui, que para a Orge instalar teve muito benefício, muito benefício. Então, nós temos que, na verdade, criar leis que beneficiem o setor que mais depende do apoio do Estado brasileiro, mais depende do apoio do poder público. Ampliando, na verdade, dando condições para que possam trabalhar, ter mais renda, mais trabalho, sabendo que gerou um setor que gera muito emprego, inclusive. Então, esse é o meu posicionamento, e tenho certeza que é o posicionamento de muitos aqui da Câmara Municipal. Podem ter certeza, por aqui não passa nada a contragosto de vocês. Podem ter certeza absoluta do que eu estou falando. Obrigado, Rods. Eu queria agradecer a presença do vereador Ronaldo Lopes, que nos prestigia. Com a palavra, o vereador Freire. Rodson, presidente dessa audiência, secretários, fiscais, boa tarde a todos. Os ambulantes, meus colegas ambulantes, né? Que eu também sou um ambulante. Antes de vir para cá, eu vendia detergente na rua, de casa em casa, e nunca deixei de ser ambulante, né? Se não me falha a memória, nós devemos ter uma legislação da época do governo do Melo, uma legislação lá atrás, né? Que tratava um pouco dessa questão. Mas é importante, Rodson, o que você está fazendo hoje, trazer para cá a discussão, né? Porque o que Lineu disse aqui, ele tem razão. Nós precisamos hoje, a gente vive hoje no Brasil, um momento onde tem hoje, por baixo, 15 milhões de brasileiros desempregados, procurando o pão de cada dia para os seus filhos, né? E os municípios brasileiros não têm como custear essas famílias, como ajudar essas famílias, pagar o aluguel, comida, escola dos filhos, não tem. Infelizmente, a gente vive uma crise aí. Tinha um dado do IBGE de 90 dias atrás, ou 100 dias atrás, que era 9,5 milhões de brasileiros. Mas já se passou 100 dias. Hoje está beirando 15 milhões de brasileiros, não é? E é muito triste a gente ver quando o laranjeiro perde a sua laranja, o goiabeiro perde a sua goiaba, a forma que é tratado.
não são todos, mas alguns, abusa do poder que tem e de forma truculenta trata mal essas pessoas, humilha essas pessoas. É complicado isso. Eu acho que o momento agora é de ajudar as pessoas a levar para casa o pão de cada dia. Achar uma forma de regulamentar, mas regulamentar de uma forma que pudesse ajudar todos aqueles que trabalham informalmente, né, a abrir o MEI, mas não impedir que trabalhe. Regulamentar todas as cidades que eu tenho visitado aqui na região. Você vai no domingo numa praça aqui em São Carlos, não tem nada. Como é que você vai na praça no domingo? Você não tem um pipoqueiro, você não tem um sorveteiro. Você não tem, é difícil. As cidades que têm turismo, elas têm as barracas, têm nas praças. Você vai em Analândia, tem na praça, a praça de Analândia construiu alguns quiosques lindos ali, e que acomodam ali os ambulantes, o pessoal que vende comida na praça. Você vai em Tirapina, também, na praça. É um atrativo que leva as famílias para a praça. Então a gente precisa achar uma forma, como disse o Lineu, de regulamentar, mas incentivar, não fechar a porta. O MEI é uma forma tranquila de se regulamentar, né, secretário? Mas deixar trabalhar. A pessoa não está regulamentada, não precisa tomar a mercadoria da pessoa, é o ganha-pão, é o leite dos filhos, gente. O apelo que eu faço aqui, tem uma legislação, mas acho que a gente precisa ter coração. Tem a legislação, manda prender, mas a gente precisa olhar para a família e lembrar, lá na casa dele tem um filho, tem a filha que precisa do leite, do pão, precisa da comida. Como é que eu vou prender a mercadoria da pessoa e deixá-la faltar o pão em casa? A assistente social não tem a cesta para suprir, não é? Então, o apelo que eu faço aqui, a partir de hoje, é que a gente haja muito mais com o coração do que com a razão. A partir de hoje, eu quero fazer um apelo aqui ao secretário de Fazenda, ao pessoal da habitação, aos fiscais. A gente precisa olhar para a crise que aí está instalada e olhar para as famílias que não têm emprego, não têm onde buscar nada para levar para casa. Esse é o momento que a gente tem que pensar muito mais em ajudar, mas ajudar de que maneira? Instruir, ensinar o que fazer. Viu, Rodson? Ensinar o que fazer, como fazer. Assegurar essas famílias é ter um MEI, é pagar mixaria, é dinheiro de sorvete, né? E as famílias ficam seguradas no INSS. Se um dia ficar doente, o filho não vai sofrer, se tiver que vai precisar de um afastamento, terá o direito ao afastamento. É uma forma barata e simples, mas a gente precisa achar uma forma de ajudar. Disse bem o Lineu, a lei do Mazola, a gente precisa rever essa legislação do Mazola, porque a gente precisa criar atrativos. Recentemente, secretário, estive em Indaiatuba, né? Lá em Indaiatuba, lá tem um parque, né, que atravessa a cidade de Indaiatuba, cheia de quiosques nas laterais, nas áreas públicas, onde as pessoas vêm, comem, bebem, as crianças brincam. Eu acho que São Carlos nós precisamos rever essa situação. A gente está muito mais preocupado com o que o promotor pensa, né? Me desculpa que uma crítica que eu faço ao Ministério Público, eles ganham muito bem, muitíssimo bem, para agir com rigor da lei. Não tem bom senso, não ajuda ninguém, não ajuda. A lei é boa? É boa, mas até um certo ponto. Quando os promotores exigem, né, que tem que tirar da praça e não sei o quê, o espaço é público, é com base na legislação. Mas a cidade está morta, as praças só servem hoje para uso de droga. Percebe? As famílias não têm mais segurança na praça porque não tem vida.
Não tem vida. Para ter vida na praça, precisa ter lá um ambulante vendendo a pipoca, o sorvete, o cachorro-quente. A gente precisa liberar, achar uma forma de fazer isso. Não pode fixar uma alicerce lá, vamos achar outra maneira de fazer. Tem. Então, o apelo que eu faço aqui, secretário, e aos fiscais, ao pessoal da prefeitura, a gente precisa achar uma forma humana, mas tem que pensar no amor ao próximo, senão a gente não resolve isso aqui. Se a gente não adianta eu me preocupar só com a minha família, não é? Eu recebo meu salário aqui, vou para casa, eu compro o leite, o pão, e quem está desempregado que se dane. Então é um momento que o país atravessa muito difícil. Eu fui ambulante durante 10 anos, nunca deixei de ser ambulante, tenho irmão que ainda é ambulante. Eu nunca tive problema com os fiscais, porque eu nunca parei em ponto algum. Eu sempre me locomovi. Né? Nunca criei ponto, nunca atrapalhei ninguém. Mas entendo hoje que a situação do país, a situação é tão grave hoje, que nós temos que achar uma forma de ajudar as pessoas que estão desempregadas, que estão trabalhando, que elas tenham um produto bom para o consumo humano. Trata-se de saúde pública, comida é saúde pública, tem que ter toda uma ajuda da vigilância sanitária, tem que ter uma ajuda da prefeitura, mas no sentido de ampliar, de ajudar, de humanizar e melhorar. Está o exemplo das feirinhas, né? Vereador, o senhor poderia concluir? Eu vou concluir. Por favor. Tem um exemplo das feirinhas do agricultor, né? Que é feito nas praças. Não está dando certo? Não tem ajudado o pequeno produtor? É a mesma coisa. A gente precisa achar uma forma humana, tranquila, de resolver isso. Ajudar. Eu tenho certeza que com essa casa vocês podem contar. E tenho certeza também que a gente pode contar com a ajuda do prefeito nessa direção. Eu já conversei com ele que andou muito comigo em 96 na rua, eu era ambulante, ele ia lá andar comigo, fazer campanha. Ele conhece, ele andou comigo muitas vezes. Eu tenho certeza que eu não tenho procuração para falar, mas eu tenho certeza que o prefeito vai nos ajudar nessa questão. Porque ele também sabe e sente na pele a situação hoje do desemprego no país. O problema é de cada um de nós, né? Eu tenho certeza disso. Parabéns, Rods, pela audiência. Obrigado a todos que estão aqui, o secretário, todos vocês, né? Mas eu tenho certeza que a partir de hoje a gente é o início. O Rods, parabéns, Rods. Você está dando início a uma nova história da vida dos ambulantes nessa cidade. Parabéns. Deus abençoe a todos. Eu tenho certeza em Deus que a gente vai resolver. E tenho certeza que o prefeito vai nos ajudar nessa direção. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Freire. Eu queria aqui também agradecer a presença do fiscal Eduardo, pedisse para que ele tomasse um assento aqui na frente. O Eduardo também faz parte da fiscalização. Por favor, Eduardo. Com a palavra, o vereador Roselei Françoso. Vai lá. Muito boa tarde, vereador Rodson, secretário Poianas, Ariane, toda a equipe, né, da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, em especial ao setor de fiscalização, que a gente sabe do envolvimento de todos vocês na construção desse processo. A representante da Secretaria Municipal de Governo, quero cumprimentar a todos os microempreendedores aqui presentes, cumprimentar a fiscalização, né, o vereador Ronaldo. Eu quero, na verdade, eu pedi para fazer uso da palavra, mas para dizer da importância da gente estar fazendo essa discussão aqui. Né, a gente sabe, quando a gente visita o parque ecológico, a gente sempre encontra, né, a pessoa preocupada que vai ser surpreendida por um fiscal. A gente vai numa praça, é o fiscal, né, só falta o rapa, né, para poder, de fato, sair correndo. Então, eu penso que essa semente... Oi? Vocês não estão com sacola aí não, né? É brincadeira, tá, gente? Na verdade é o seguinte, eu acho importantíssimo essa discussão. Eu conversava com o fiscal ali, ele contava para mim um pouquinho da história lá do município de Botucatu, e parece que tem algo semelhante com o que nós estamos discutindo aqui hoje. Nós temos, na verdade... Oi? Catanduva.
Catanduva. Mas eu ouvia o vereador Linneu falar, eu ouvi o vereador Freire falar, eu ouvi aqui os fiscais, né, falando do projeto, e eu acho que é uma via de mão dupla, né, porque os fiscais também, eu acho que não sentem alegria nenhuma de chegar lá e botar todo mundo para correr. E nem vocês, né, precisam ter aí a garantia do pão de cada dia. Acho que todo mundo tem família, tem as continhas que chegam no início do mês, todo mundo tem as responsabilidades sociais, tem a escola, tem a saúde, tem tudo isso que está envolvido em cada um de nós aqui. O que o município não pode é ser omisso de encarar essa realidade. Eu penso que o vereador Rodson, o setor de fiscalização da prefeitura, eu estou vendo todos os funcionários da prefeitura, a Secretaria da Fazenda, que na verdade é quem é o responsável pela tributação no município de São Carlos, está aqui envolvido. Então eu particularmente vejo isso com muito bons olhos, viu, Rodson? A sua iniciativa de trazer para essa casa essa discussão tão importante, né? Eu me recordo de momentos tristes, né? Foi citado aqui o cara da goiaba, o cara da laranja. É uma dificuldade enorme, porque a pessoa trabalha com uma insegurança danada, com medo de perder aquela única coisa que ele tem, que é para fazer, na verdade, o sustento dos seus lares. Por outro lado, a gente tem visitado, recentemente eu estive em Brasília, e eu ouvi falando aqui do food truck, se São Paulo tem alimentação, se São Paulo não tem. Foi na capital nacional, numa praça, ao lado do setor hoteleiro, está cheio de food truck, com mesas, na verdade, regulamentado, porque funciona abertamente, ali no setor hoteleiro, Asa Sul, se eu não me engano, o pessoal explorando esse comércio na maior tranquilidade, com o subsídio, com o apoio do governo do Distrito Federal. Foi citado aqui Catanduva, foi citado outras cidades. É lógico que tudo isso exige uma série de discussão, né? Preciso ouvir mais vocês, não sei o quanto foi debatido esse assunto com o setor de fiscalização, o setor com vocês, com o vereador Rodson, com a doutora Ariane. Mas como muito bem colocou a doutora Ariane, a legislação ela é versátil. Se em 2010 era uma realidade, nós estávamos no pleno emprego, hoje nós não vivemos mais o pleno emprego, muito pelo contrário. O que existe, na verdade, é uma quantidade de pessoas muito grande ficando desempregadas. E eu acho que nós temos que ter a coragem de enfrentar aquilo que a gente tem de legislação no município. E jamais abrir mão de fazer essa discussão. Então, eu acho que a minha fala aqui é mais para parabenizar a organização de vocês, cumprimentar por estar aqui nessa tarde, né, buscando consenso com o setor de fiscalização. Eu acho que é uma data histórica essa no município, né, que a administração para ouvir aquele que demanda uma atividade econômica no município. Foi falado aqui, é verdade, e nós sabemos isso porque nós votamos projeto aqui que dá incentivo, sim, para os grandes. Então eu me sinto hoje, depois de 3 anos e meio de mandato, Poianas, o dia mais feliz da minha vida de poder discutir com aquele que menos tem o incentivo da administração pública. E não é administração A, B ou C, mas abrir essa casa de leis para ouvir a demanda de vocês, para poder regulamentar uma atividade econômica, para garantir o pão de cada dia, para ocupar as praças no sentido de garantir alimentos àqueles que necessitam de alimentos. Eu penso que essa atividade, muitas vezes, para mim, ela significa até segurança. Porque eu passo na Praça da 15, quando tem as feiras, quando tem as atividades da economia solidária, a gente não ouve, pelo menos notícias policiais, de que lá na feira alguém foi assaltado, que teve arrastão, que um carro foi arrombado. Por que isso não acontece? Porque há, de fato, uma ocupação de um espaço público. Eu penso isso, por isso que nós temos, na verdade, índices muito mais agressivos naquelas praças que têm pouca ocupação. Então, eu quero aqui parabenizar essa casa, quero cumprimentar o vereador Lucão por ter marcado
essa audiência pública. Quero cumprimentar vocês mais uma vez por ter vindo a essa casa discutir uma atividade econômica. Quero cumprimentar o vereador Rodson e quero cumprimentar em especial, eu vi a fiscal aqui, fiscal ali, transitando aqui na casa, Rodson. Eu falei, o que será que esses fiscais estão fazendo aqui? Então, está vendo? Quando aquele setor, os funcionários de carreira da prefeitura, sai do quadradinho, que é cumprir aquilo que está determinado naquela legislação, para buscar uma inovação, eu vejo isso sinceramente. De todos os assuntos que nós já discutimos aqui, esse é o que mais me deixa feliz, porque vai ao encontro dos anseios daqueles que demandam o trabalho no dia a dia. Então, eu quero parabenizar a todos, e espero, Rodson, que a gente de fato faça, outras audiências, para que a gente construa uma legislação que seja a mais perfeita e estável possível para garantir a sustentabilidade de vocês. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, vereador Rosilei, pelas suas palavras, viu? Agora com a palavra o senhor Reis, que é chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Habitação. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o vereador, os representantes aqui desta casa, aos microempresários representados aqui nessa audiência, aos fiscais de carreira da Prefeitura Municipal. A minha palavra é bem curta. Na verdade, fazer uma defesa aqui dos nossos fiscais. É lógico que o vereador Freire, ele fala como político, mas tem coisa que nós temos que ser técnicos em alguns momentos. Ele fala que o promotor toma atitudes que não deveria tomar, que os fiscais deviam trabalhar mais com o coração, mas, na verdade, eu fico feliz porque tem pessoas com a iniciativa como do senhor, vereador, de abraçar uma causa que nasceu por iniciativa dos nossos fiscais. Eles elaboraram um rascunho de lei e alguém desta casa, onde deve nascer as leis, e os fiscais, eles cumprem as leis, o promotor também cumpre a lei, porque se o fiscal não cumprir a lei, ele prevarica. Existe o Código Penal que estabelece isso como crime. E o promotor também, se ele não cumprir a função dele, ele prevarica. Portanto, a iniciativa de regulamentar isso deveria nascer nessa casa, de ter chamado vocês, os microempresários, e atualizar a lei com o que nós temos de mais moderno hoje. Não é possível uma lei de 1974 e depois uma lei emendada, não a contento, como bem colocou aqui o vereador Lineu, está vigorando até hoje. Então, esta casa é que deveria ter iniciativa de reformular e renovar essa lei. E graças a isso, a iniciativa do vereador de abraçar essa causa. É lógico que é um rascunho, é um projeto, é um esqueleto de lei, que podemos melhorar muito, mas que ela indica bem o caminho de onde os fiscais querem andar. Veja, é uma iniciativa, tanto eles trabalham com o coração, que eles propuseram isso, que eles rascunharam isso e entregaram aqui, o vereador abraçou a causa. Porque ninguém fica feliz em apreender mercadoria de ninguém, como foi colocado aqui, ninguém fica feliz de multar a pessoa se estiver correto. O que nós queremos é uma regulamentação. Se existe um regulamento, todos tendo conhecimento desse regulamento, o fiscal vai fazer o trabalho dele da forma correta e quem trabalha também vai trabalhar dentro da legislação e nós vivemos numa paz social. E é isso que se busca, As questões da vida social, ela vai se modernizando, ela vai mudando a cada dia e a legislação tem que ir acompanhando aos interesses sociais. Hoje nós vemos os food trucks da vida por aí. Em todos os cantos, é um negócio moderno no Brasil, mas que existe nos Estados Unidos há muitos anos. Copiamos, inclusive, o nome para trazer para cá. Mas nós não podemos ficar alheios a isso e dizer, não queremos isso na nossa cidade. É só regulamentar, é só ter leis que podem ser criados e devem ser criados por esta casa,
que dá suporte a essas pessoas trabalhar, o município arrecadar, o fiscal fazer o trabalho dele e quem trabalha ganhar o seu pão de cada dia, como foi bem colocado aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, seu Reis. Agora eu passo a palavra para a plateia. Só um minutinho, Freire, eu vou passar. Desculpa, senhor presidente, é que a questão de ordem se sobrepõe às demais discussões. Eu disse aqui que haveria legislação, né? Eu vou entregar ao senhor. Existe uma legislação, a 11.393, eu tinha dito que haveria, de 6 de novembro de 1990. Existe uma legislação, 11.393, de 6 de novembro de 1997, enviada para esta casa. Eu só queria avisar o chefe de gabinete, o meu irmão Reis, irmão em Cristo, a iniciativa é do Executivo. O Legislativo não tem poder para mexer no Código de Postura do município. É só uma informação para o senhor, porque a Câmara não tem poder para alterar aquela legislação de 71 e 74. Tem que ser uma iniciativa do Executivo. Não pode haver vício de iniciativa. Essa legislação específica que está parada desde essa época é porque o Executivo, no passado desses anos todos, não mandou para cá, e a Câmara não tem poder para fazê-lo. Só para informar a nível jurídico. Perfeitamente, Freire. Eu sou informado, sou advogado e sei disso. Mas acontece desculpa, o seguinte... eu não vou discutir com o senhor, não, desculpa. Tá. É que o senhor está equivocado no seu comentário na tribuna. Não estou Me perdoe. equivocado. É que você falou que os fiscais fazem as coisas sem coração e o promotor só está aí para atrapalhar a vida das pessoas. Desculpa, eu não vou abrir um debate com o senhor. Os fiscais cumprem a lei. Eu não vou abrir um debate com o senhor. O promotor também. Se não cumprir, prevarica. Por favor, gente. Eu não vou abrir um debate com o senhor. O senhor precisa, me desculpa, se informar um pouquinho melhor e não culpar a Câmara por uma iniciativa que tem que ser do Executivo. Mas alguém pode abraçar. Não, mas desculpa, não pode. Sou advogado, o senhor devia saber disso. O senhor precisa estudar bem essa questão, que o senhor está mal informado. Tem uma outra lei, 13.060, de 2002, também que regulamenta o assunto. É questão de estudar um pouco mais. Na vida pública, o direito administrativo é diferente daquilo que o senhor fez até hoje. Existe nesta casa o vício de iniciativa. Eu não vou debater. Vereador Freire, por favor. Existe. Conclua, por favor, que o pessoal precisa ir embora, gente. Eu estou respondendo o que ele disse aqui. Me perdoe, com todo o respeito que o senhor me merece. A Câmara... Não. Gente, por favor... A Câmara Municipal de São Carlos, qualquer Câmara, todo projeto, Código de Postura do município, é essa lei de 74, a iniciativa, de forma legal, tem que partir do Executivo. Nós não temos poder para fazê-lo. O senhor disse que é advogado, o senhor devia saber disso. Outra coisa, eu não mudo em nada a minha opinião com relação à truculência dos fiscais, em alguns casos, e não mudo a minha opinião com relação ao Ministério Público. O senhor me desculpa, eu estou aqui há 20 anos Freire, convivendo com isso. por favor, não vamos entrar nesse assunto. Vamos entregar em suas mãos, mas essa questão, se o senhor começar a estudar, o senhor vai entender. Obrigado. Vou estudar. Agora com a palavra, a senhora... Deixa eu pegar aqui. É Fernanda, da Economia Solidária? Perdão, Márcia. Cadê o papel que estava aqui, Elisete? Não é. Elisete levou o papel embora. Desculpa, bem, que ela levou. Me desculpe, é Marta. A Marta faz parte da coordenação da Economia Solidária. A Marta e a Cândida. Marta, aperta o fala perto do microfone. Sim? Isso. Boa tarde a todos e a todas. Bom, gente, eu sou todo mundo me conhece, o pessoal aí sabe que eu sou uma grande batalhadora pela a nossa classe, você entendeu? Eu sempre estou em observação
E estar aqui hoje na Câmara Municipal, para mim foi uma surpresa, porque me ligaram para minha casa dizendo que haveria uma audiência pública em relação a alguma coisa sobre os ambulantes. Aí eu cheguei aqui e já nos estabeleceram algumas normas, algumas regras. E assim, na verdade, eu acho que eu até preciso de um advogado para entender tudo que está escrito aqui. Por quê? Nós, da nossa classe, somos, acho que 70% leigo, precisamos de um advogado para uma lei. Por quê? A gente já passou por isso, existe uma lei 461, que ela foi feita para os ambulantes na área de alimentação, foram feitas dessa mesma forma, simplesmente eles fizeram a lei, colocaram a lei para nós, e a gente, inocentemente, aceitamos essa lei. E até hoje, não é uma lei, é um decreto, desculpem, e até hoje esse decreto a gente não consegue modificar algumas regras, você entendeu? Inclusive, uma delas, se vocês não sabem, os eventos aqui em São Carlos, todos nós temos uma barraca padrão. E dentro desse decreto, ele exige que a gente tenha essa barraca padrão. E exige que nós tenhamos essa barraca padrão, e não que nós aluguemos uma barraca padrão para fazer os eventos em São Carlos. Todos os eventos aqui nós pagamos. A gente não trabalha de graça. Antigamente a gente pagava até uso de solo. Você entendeu? O que eu estou entendendo é o seguinte, a gente está aqui com uma proposta, com um espaço que a gente não sabe nem qual vai ser determinado, não houve uma discussão, a gente não sabe quem vai poder trabalhar ou não, você entendeu? Nós só estamos falando aqui em alimentação e vigilância sanitária, mas existem outros tipos de serviço dentro da cidade, né, que não estão colocados aqui, estão falando em valores de espaço. Olha, a gente paga impostos na cidade. Eu acredito, eu estou falando por mim, porque não houve uma conversa com os ambulantes, porque, como eu disse já de início, a gente veio aqui de surpresa. Nós não sabíamos do que se tratava o assunto, entendeu? Então, assim, a primeiro momento foi assim, está sendo tudo novidade, e é preciso ser discutido. Ninguém foi convidado para que discutisse isso aqui, porque eu saiba, não houve, que eu saiba, olha, eu sou participante da Economia Solidária, eu sou vice-presidente do Conselho de Economia Solidária, e eu não fui mencionado nem a presidente, ninguém. A gente tem grupos, associações grandes, associações com 30, 40 associados, e a gente não está sabendo de nada, porque vai envolver não só a parte de alimentação, como artesanato, que eu estou entendendo, porque todos ocupam um espaço público. Então, é preciso realmente ser chamado a uma reunião, mas não aqui dentro da Câmara, que eu acho que aqui a gente pode, tem minutos, tem horas, tem pessoas, mas convidar pessoas que entendam do assunto, porque a gente, principalmente os ambulantes de alimentação, nós, da alimentação, aqui de São Carlos, nós somos, não digo obrigado, todos abrimos MEI. Vocês estão tratando aqui os ambulantes como uma MEI qualquer. Uma MEI é uma empresa. A gente paga todos os impostos, todo ano. Entendeu? A gente não está aqui. Foi logo de princípio, fomos convidados a abrir essa MEI. Abrimos, que era uma obrigação do decreto 461. Obrigação de ter licença da vigilância sanitária. Meu esposo está com a licença da vigilância sanitária há mais de 3 meses e não consegue retirar porque não tem um fiscal lá, um diretor para assinar a licença da vigilância sanitária, gente. Então, quer dizer, são muitos detalhes e eu achava que deveríamos, estou solicitando que marcássemos umas reuniões para estar discutindo todos os pontos, porque eu sinceramente, a priori mesmo, aqui de minuto assim, mesmo a fiscal Lena, desculpa, eu não sei o seu nome, o Augusto me conhece, sabe como que eu sou. Eu estou sinceramente de queixo caído. Assim, eu acho que não houve uma discussão, se houve a discussão e foi entre vocês, mas não com os ambulantes
da cidade. Você entendeu? A gente não tem um representante dos ambulantes. Se a gente tem a economia solidária, existe um fórum lá, você entendeu? Que a gente pode estar levando essa discussão para esse fórum no departamento lá. E assim, vocês me desculpem, porque eu não vim com nenhum discurso preparado, né? Que a gente veio mesmo para saber o que ia rolar aqui. Essa que é a português. Então, a minha palavra é essa. Muito obrigado. Com a palavra agora a senhora Cândida. Não, tem que já ir pro assunto, tem que ser assim, senão fica todo mundo dando a palavra. Porque assim... Boa tarde a todos. Eu também fui pega de surpresa, que ontem o pessoal, nós estávamos na pré-conferência municipal e todos preocupados por causa dessa audiência. O que eu queria dizer aqui é que, assim, como o Lineu falou, nós temos algumas organizações já na cidade. Tem a Economia Solidária, que é organizada, nós temos o fórum, temos o Conselho Municipal. Hoje nós temos 150 famílias diretamente envolvidas, fora as outras pessoas que dependem de trabalho e renda que é gerado através da economia solidária. Nós ocupamos o espaço da Praça 15 aos domingos e muitas vezes foi solicitada a presença de fiscais lá, porque pelo decreto, aos domingos, quem pode estar na praça é a economia solidária. E a gente encontra pessoas que nem fiscalização, nem vigilância, nem MEI não tem nenhuma documentação da habitação que vá para a praça para comercializar. E isso gera um problema para nós lá. Como nós temos alimentação, muitas vezes tem ambulante lá vendendo, e esses ambulantes, não vou dizer que são vocês, são pessoas que também estão em busca do seu dinheirinho, mas que vão lá vender a mercadoria que a gente não sabe como é que foi feita, qual é o cuidado que teve. E isso pode prejudicar os ambulantes que estão lá de alimentação, que estão em dia com a documentação, que têm respeito à população. Não, o que eu estou falando... Pessoal, só um minutinho. Ó, eu vou dar a palavra para você, aí você... Tudo bem, aí eu vou dar a palavra para vocês, aí vocês... Deixa ela só terminar de concluir. Conclua, por favor. O que eu estou falando é que muitas vezes a gente se preocupa, entendeu? Não é que a gente não quer ninguém lá, mas que esteja junto com a economia solidária. Porque a economia solidária, senhor, ela trabalhou para ter aquele espaço. Assim como vocês também trabalham para ter o espaço de vocês. Eu respeito. Eu não ocupo nenhum espaço que não é meu de direito. Então, eu gostaria que também a economia solidária fosse respeitada. Nós temos um espaço uma vez por semana. A gente trabalha lá uma vez por semana, autorizados e regulamentados. Pessoal, por favor, a gente vai dar a palavra para vocês vão colocar a proposta de vocês. Só um minutinho. Pode concluir, dona Cândida. O que eu queria dizer é assim, que a gente precisa, sim, de regulamentação, mas precisamos entender. Entender e não podemos prejudicar mais ninguém nessa cidade. Ok. E quanto à autorização que todo mundo fala que tem, é diferente do que a gente tem. Ok. Tá bom? Muito obrigado. Com a palavra agora o Augusto, ele vai fazer um esclarecimento. Depois eu vou abrir a palavra para vocês, a Elisete e a Renata estão aí, vocês vão se inscrevendo para quem quiser falar. Na verdade, por favor. Na verdade, o pessoal pode ter sido pego um pouco em cima da hora, mas como foi colocado, o objetivo dessa audiência pública é o início de uma discussão, não é nada fechado. Da mesma forma que também se demorou muito tempo para se elaborar e se regulamentar a Praça 15, que acontece há mais de 10 anos nesse município, e só esse ano, nessa administração, ela foi oficializada com decreto municipal,
É a mesma coisa que a gente está propondo para outra categoria através de lei. Então, na verdade, essa audiência pública é só o start e não o fim de um processo. É claro que a discussão vai ser ampliada em outros espaços e não só o espaço da economia solidária, porque com todo o respeito que eu tenho ao Comensal, inclusive porque sou conselheiro titular, ele não é o único espaço do município em que se discute esse tipo de atividade econômica. Obrigado. Eu quero deixar aqui bem claro também, como a senhora Marta esteve aqui usando a tribuna, ela disse que não foi a comunicação chegou até ela, mas saiu um diário oficial, eu tenho aqui registrado, há mais de 15 dias atrás, comunicado nos jornais, na imprensa local, escrita, falada e televisionada. Então eu peço desculpa para a senhora, dona Marta, por não ter chegado até a senhora essa comunicação, mas eu tenho aqui como provar que foi divulgado esse trabalho, tá, dessa audiência pública. Nós estamos há mais de um mês correndo atrás das pessoas. Mais uma vez eu peço desculpa por não ter chegado. Eu pediria que a senhora deixasse os seus contatos, por gentileza, com a minha secretária Elisete ou a Renata, para que nós possamos, nas próximas reuniões, eu queria compor um grupo de estudo composto pela Comissão de Empreendedores de Associação Comerciais, a ACISC, o SEBRAE, a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Saúde, a Vigilância, a Secretaria de Trabalho, que eu quero aqui agradecer a presença do secretário Hilário, e a Economia Solidária, que faça parte desse estudo. Nós estamos aqui dando um pontapé inicial, não que vá ser essa lei, isso aqui é uma fórmula para facilitar a vida das pessoas. Como eu ando a cidade inteira, eu estou todo dia na rua, os ambulantes me conhecem, eu quero propor o que com essa lei? Facilitar a vida dos meus colegas. Nós vamos fazer um trabalho para que todos tenham oportunidade, quanto os meus amigos ambulantes, quanto a economia solidária. Igualdade para todos. Tudo igual, porque quando eu saio na rua, as pessoas me abordam e eu sei a dificuldade de vocês. Como eu disse aqui, o Bigode, o Branco, a dona Cleide me conhece desde os meus 13 anos. Eu comia comida, ajudava a lavar a panela e eu sei a dificuldade que eles enfrentam. Então eu fui eleito por eles, pelo povo, e quanto eu tiver vida e quanto eu estiver vereador nessa casa, eu estarei lutando por todos vocês, sem igualdade nenhuma. Agora, com a palavra, quem que se inscreveu, Elisete? O meu amigo Edno Moura, que tem um espetinho ali perto, próximo à Vila Prado. Nós vamos fazer um... Pode. Elisete, por favor, escreve a minha amiga ali, por favor. Edno, por favor, seja bem-vindo a essa casa, amigo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Pessoal, só um minutinho, Ed. Pessoal, vamos fazer o silêncio, só porque o Ed possa explanar. Quem quiser escrever, a Elisete está ali, deixa o nome, deixa as suas sugestões, para que nós possamos entrar no bom senso e fazer o melhor para vocês, tá bom? Nós estamos aqui para isso. A palavra é sua, Edno. Primeiramente, boa tarde a todos, aos vereadores, ao presidente, aos fiscais. E queria parabenizar o vereador Rodson por estar comprando essa briga com a gente, que não é fácil, nós que somos ambulantes. Hoje, graças a Deus, eu fui para um local fixo, mas eu passei muito apertado quando eu estava na praça. Eu quero só rapidinho relembrar um caso que aconteceu comigo e já estou saindo da tribuna. Eu estava trabalhando na praça uma sexta-feira à noite e, de repente, meu telefone tocou. E o senhor secretário da Habitação, quero falar para o senhor um negócio, né? Acho que o senhor citou aqui que alguns fiscais não foram truculentos, ou não faltaram com respeito. Eu quero dizer aos senhores que faltaram, sim. Faltou comigo, esse cidadão, que não precisa dizer o nome, não são todos, tá, gente? Porque teve fiscais da vigilância que chegou lá educadamente, pessoas postadas no seu lugar, como naquele local, naquela hora, como autoridade de fiscal da vigilância, me orientou como eu deveria proceder nesse item. Chegou um outro fiscal da habitação, chegou lá, ele chegou em mim, de uma forma mal educada, e eu sei que ele estava fazendo o trabalho dele, porque ele ganha para isso, se ele não fizer isso, ele vai ser cobrado, e às vezes até punido, tá? Esse cidadão, em dois, eles disseram o seguinte, para mim, ele usou essa palavra, eu tenho uma testemunha, não é testemunha de pessoa, é um ou dois, não.
o meu espetinho tinha bastante gente naquele local, alguns até se revoltaram. Ele disse a seguinte palavra, é o seguinte, ó, você pode parar tudo o que você está fazendo agora, pode juntar tudo isso, ele disse isso, e ele disse o seguinte para mim, que se você não tirar agora, isso era 10 horas, 15 para as 10 da noite, eu vou chamar a polícia e nós vamos aprender tudo e levar embora. Eu disse a ele o seguinte, você não vai aprender nada não, você não vai aprender nada, isso aqui não é seu, você não sabe o que eu gastei aqui. Ele falou, mas nesse momento que a autoridade que sou eu. Aí ele usou a seguinte palavra, eu fechei 7 espetinhos hoje, só você está me dando trabalho. Mas ele bateu no peito com tanto orgulho, que deu a impressão que ele estava fazendo a melhor coisa do mundo. E não, as coisas não são assim, gente. Se eu estava trabalhando lá, é porque eu não tenho uma outra opção. Eu não tinha uma outra opção. Ou você acha que é gostoso de ficar trabalhando numa praça, levando frio, sofrendo com frio, com chuva, com vento. Gente, ser roubado a qualquer momento, e detalhe, você ainda sofreu ameaça do fiscal. E eu estou dizendo, não são todos, mas também não precisava dele chegar daquela forma, e muitos de vocês que sofreram com isso, eu tenho certeza disso. Então, senhor secretário, só queria só ressaltar isso aí, não estou fazendo média não, mas infelizmente aconteceu. Olha só para você ver como é que é a coisa, 15 dias depois, o vereador Rodson, e o senhor é uma pessoa muito bacana, parabéns do senhor, o senhor pode contar comigo sempre. O senhor foi sincero. Quando eu precisei, vereador, me ajuda. O senhor me ajudou. O senhor me ajudou. E eu posso falar isso aí. E não me pediu nada não, viu? Ele não pediu nada não. Mas ele estava junto comigo. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Pior coisa que tem é você não ter um emprego garantido. Você não tem. Você não ganha o salário no final do mês, mas a tua água, a tua luz, a tua pensão alimentícia, a van, tudo chega. Aí quando você monta na esperança de conquistar algo, de repente até para a tua família ter uma coisa melhor, você ainda além de sofrer tudo isso que eu falei, ainda você vai sentir medo de ser roubado com a arma na cabeça, né? E ainda medo do fiscal. E o fiscal não está agindo de má fé, porque existe uma lei para isso. E ele está ali sob comando. Alguém mandou ele ali. Quem? A gente nunca sabe, né, gente? A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe. Você está entendendo? A gente nunca sabe. Mas manda. E a gente passa por isso. Então, olha só, eu só queria falar um negócio. Nesse dia, esse cidadão falou isso para mim. E no dia seguinte, vereador, 15 dias depois, esse mesmo fiscal teve que levar uma notificação, não, acho que um documento de um engenheiro para mim, na minha casa. Não era, ele nem sabia que era eu. Chegou lá, até a hora que eu saí lá, quem que era? O próprio fiscal que me ameaçou lá, tirar as minhas coisas, levar minhas coisas, chamou isso, falou, tinha que tirar isso daqui. Eu sei, eu tenho a consciência, vereador, que eu estava lá trabalhando naquele local, e que ali eu não podia estar, mas eu não tinha outra opção, eu tinha que correr o risco. Meu amigo, ou eu passo fome, ou eu roubo, ou eu trabalho aqui. Era isso a opção que eu tinha, não tinha outra coisa. Eu optei por não passar fome, porque eu tenho filhos, eu optei por não roubar, porque, meu amigo, eu tenho caráter, sou trabalhador, eu optei por correr o risco de um fiscal chegar lá. O fiscal não é culpado. O problema é que a lei que foi feita foi mal feita, me desculpa, o vereador falou. O meu professor, que era o Mazola, que foi meu professor, infelizmente, ele foi infeliz em ter feito dessa forma. E outra coisa, parabenizar por a gente ter essa oportunidade de estar falando aqui, não é sempre que a gente tem isso aí para falar. A gente não consegue local para falar, a gente não consegue soltar o negócio para frente, a gente não consegue fazer coisas desenrolar. Outra coisa, eu nunca fui procurado por associação nenhuma, eu nunca fui procurado por nada, por ninguém, para mim estar aqui. Eu nunca fui procurado, nem, se associa comigo, eu não sabia nem que existia, como é que é? Economia. Eu não sabia o que era isso, gente. Eu fiquei aqui agora voando. Agora eu estou sabendo o que é. Pessoal, por favor. Então, olha só. Pessoal, se eu pudesse ajudar e eu puder me associar, pode contar comigo que a gente vai nessa. Eu tinha um espetinho, só para acabar, eu tinha um espetinho ali em frente à UPA da Vila Prado. Aquela praça, quando eu cheguei lá, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Lixo. Ela estava escura, cheio de mato, lotado de árvore para perder de vista. Aí o que a gente fez? Como eu entrei lá, pessoal, eu limpava banco, eu rocei chão, eu paguei para roçar chão, uma vez por semana eu restelava ela, eu troquei lâmpada, eu arrumei flores, eu podei árvore,
e quando apagava eu vinha pedir para a secretaria atendeu rápido, tá? Eu queria dizer isso, atendeu rápido, no dia seguinte estava lá arrumando a luz, e a gente cuidava da praça. Como nós somos obrigados, eu quero falar para vocês que há 3 dias atrás passou um menino correndo, a mãe correndo com o menino lá, porque o menino tinha cortado o pé num caco de vidro que estava lá no meio. Vai lá hoje, a praça está cheia de mato, a praça está com os brinquedos quebrados, a praça está com a luz apagada, e aquelas senhoras que chegam ali, que saem da UPA, que vai até o estacionamento, eu tenho certeza para vocês, gente, que nem já aconteceu vários assaltos lá, se chegar um cidadão mal intencionado, com um revólver numa senhora, ele coloca essa senhora, essa mulher, ou um homem, dentro da praça, ele abusa, faz o que ele quiser lá e ninguém vê, porque está tudo apagado. Vocês acham que é mentira? Passa lá hoje. Tá? Então, a gente não quer favor de ninguém, a gente só quer trabalhar e mais nada. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Pela sua palavra. Fiscais, obrigado também pela força, que quando eu procurei vocês lá, vocês deram a atenção devida que Secretário que eu queria, Hilário, tá bom? peço por gentileza Obrigado. fazer parte dos assentos, quiser sentar aqui, fique à vontade, tá? Agora um dos decanos, o senhor Nivaldo, por favor, Nivaldo. Ei, Nivaldo! Gente boa, conheço, né? Ô, Nivaldo, a gente vai estipular 1 minuto, 3 minutos, tá? Para encerrar. Onde aperta? 3 minutinhos. Quê? Já está apertado, só abaixar. Boa tarde a todos. Abaixa para ele lá. Baixa aqui. Isso. Boa tarde a todos. Nivaldo, fala devagar para que a moça possa depois traduzir para você lá, tá bom? Boa tarde a todos. Eu vou falar por mim e por meus amigos. Eu não tenho lugar para trabalhar. Eu não faço parte da associação. Eu não posso trabalhar na 15. Eu não posso trabalhar no mercado. Eu não posso trabalhar em lugar nenhum. Reclamação, estou fazendo reclamação do trabalho. Da parte da fiscalização, para mim, está em ordem. O que eu quero saber da lei, como vai funcionar daqui para frente. Se essa lei vai ser vigorada por vocês ou por nós. O que eu quero? Eu quero trabalhar. Eu não posso traficar, eu não posso roubar. Por quê? Eu sou velho. Eu, o Bigode, a Creide, nós temos 27 anos. Nós não podemos ser maltratados como um cachorro. Que nem você disse. Você comeu dentro da minha barraca, da barraca do Bigode, da barraca da Creide. Nós tratamos de você. Hoje você tem que tratar de nós. É só isso. Pode contar comigo, Nivaldo. O que eu puder estar fazendo para melhorar a vida de vocês, você pode contar comigo, tá? O próximo, Celso Guarnieri. Por favor, seu Celso. Pelo tempo regimental de até 3 minutinhos, tá bom? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vim aqui, preciso agradecer a você por essa reunião, que isso aqui eu queria que tivesse acontecido. Muito obrigado, Celso. Já há vários anos. Porque eu sou um dos ambulantes mais antigos da cidade. Você pode procurar, pode procurar nos arquivos da prefeitura, que você vai achar lá uma firma que foi lançada em outubro de 1972. Essa firma chamava Lanches Que Cachorro Limitada. Na época foi colocado 10 carrinhos na rua aqui. O prefeito era Antônio Macei, que na época liberou para que eu explorasse a cidade de São Carlos com esse tipo de lanche. Até na época, teve comentários aí, que a única empresa que o prefeito trouxe para a cidade era o Lanche Que Cachorro. Essa é a única empresa. Aí aconteceu que eu fiquei trabalhando aí durante 8 anos. Aí o meu amigo, que era um sócio meu, que se chamava Jorge Jean, ele faleceu. Aí na época que ele faleceu, eu perdi, sabe, a emoção de trabalhar com o lanche. Porque ele era muito amigo, a gente estava sempre junto.
e em todos os eventos. Aí aconteceu isso. Então, aí eu dei uma parada durante um ano, depois eu voltei de novo com o mesmo lanche, aí eu coloquei só no meu nome. Isso daí foi em 77, depois. Então, o que está acontecendo? Acontecendo que tem que organizar os ambulantes da cidade. Está uma bagunça. Está uma bagunça, cada um para no lugar que quer. Tem que ter uma praça para isso, organizada, onde possa todo mundo ficar ali, todo mundo ganhar o seu pão, todo mundo ganhar o seu direito de tratar da sua família. Entendeu? Agora, eu tenho visto doentes, pessoa doente, com a carriola lá, pessoa que é doente mesmo, tem problema de cabeça. O único emprego que ele tem é vender goiaba na rua. É a única coisa que ele pode fazer, porque ele tem um problema na cabeça. Aí vai o fiscal lá e prende a carriola do coitado. Aí ele vem lá chorando lá comigo, lá, porque você sabe lá onde eu fico, lá na General, né? Não estou no local que eu estou lá, não é local público, eu pago aluguel para ficar lá. Aí eles vêm lá, pô, o fiscal veio aí, rapaz, tirou minha carriola, eu estou precisando, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar água, eu tenho minha mãe para tratar, minha mãe tem problema. Aí eu fazer o quê? Aí o que aconteceu? O fiscal prendeu o meu produto lá, levou a carriola embora, levou. Você acha que isso daí é justo? Pô, são pessoas doentes que estão trabalhando, estão ali tentando ganhar o seu pão, tentando ganhar a vida ali. Então eu acho que isso é falta de respeito com os ambulantes, com o pessoal que trabalha na rua. O certo era organizar, fazer uma organização, pôr esse pessoal tudo no lugar certo e trabalhar tudo honestamente. Você conclui para a gente, Celso, paga, fazendo um favor, só para a gente ir. O pessoal que paga tem o direito de trabalhar. Muito não bem. Trabalhar sem direito, mas paga o seu direito e trabalha, tem o direito de trabalhar. Muito bem. Certo? Boa tarde. Muito bem. Mais alguém? Roselei, pediria que você presidisse essa sessão, que eu vou falar um minutinho para encerrar, por favor. Vereador Rodson, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria aqui, pessoal, deixar uma coisa bem clara para vocês. Houve muitas discussões, nós conversamos, nós debatemos, e eu quero aqui assumir um compromisso com cada um de vocês. Que a partir de hoje, vocês não estão na mão. Eu quero me empenhar o máximo de mim para que nós possamos colocar esse grupo de estudo para a gente chegar no bom senso para melhorar a vida de vocês. Eu tenho certeza que eu posso contar com os fiscais, eu posso contar com o secretário representando a Secretaria de Habitação, posso contar com a Vigilância Sanitária, posso contar com todos os vereadores dessa casa, para que nós possamos fazer o melhor para vocês. Porque do jeito que está, não dá. As minhas andanças na cidade, eu vejo a situação. É ficar na rua, o fiscal não é por maldade, eles têm que cumprir o papel deles. Mas eu vou lutar sim por vocês. Quanto eu estiver vereador nessa casa, quanto o povo confiar no voto e me manter aqui, eu estarei lutando. Enquanto eu ver um ambulante ou um micro pequeno, que tem a sua MEI, micro pequenas empresas, né? Microempreendedor, desculpa, eu não vou sossegar. E vocês podem me cobrar. Eu vou estar sempre andando. Nós vamos agora montar esse grupo de estudo, junto com a dona Cândida, junto com a Marta, respeitando as regras, respeitando as leis, e vamos fazer o melhor. E vai dar certo, pessoal. Não, com certeza. Antes de vocês ir embora, a gente vai pegar 2 ou 3 de cada setor, nós vamos começar a fazer nossas reuniões e nós vamos chegar a uma conclusão. Não, meu anjo, isso não é uma lei, isso é uma proposta ainda. É uma proposta. Nós vamos estudar ainda, nós vamos sentar, tem muita discussão ainda para a gente chegar lá. E você pode ter certeza que nós vamos chegar lá. Conte comigo, confie em mim, tá bom? Uma boa noite a todos. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui, da dona Cândida, da Marta. Não vão embora, vocês aqui, nem a Marta, que nós vamos sentar e vamos já começar
esse grupo de estudo, vamos escolher algumas pessoas para estar representando vocês. Tá bom? Um de cada setor. Uma boa noite, muito obrigado. Vocês gostaram? Tá bom. Deus abençoe.